É isso aí, meus caros acadêmicos da tributação. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Langoni e eu estou de volta, né, para trazer uma dicasinha mais rápida hoje, que conversa com o vídeo anterior, em que nós tratamos ali da estrutura do CAT. Agora eu vou tratar de uma regrinha um pouco mais específica, de que de certa forma nós já tangenciamos no vídeo anterior, que diz respeito à limitação temporal ali de cada um dos conselheiros que compõem as câmaras de julgamento, tá? Então no vídeo anterior nós dissemos ali, né, que o CART ele está dividido em junta de julgamento tributário, órgão decisório de primeira instância e conselho de recursos tributários, sendo esse o órgão de segunda instância administrativa, e que dentro do conselho de recursos tributários nós temos as câmaras de julgamento, composta por 6 conselheiros efetivos e suplentes em cada uma dessas câmaras, tá legal? Então, pessoal, sabendo disso, né, nós vamos ter que cada uma dessas câmaras de julgamento vai ser composta por 3 representantes da Fazenda e 3 representantes do contribuinte em cada uma delas, de modo que nós vamos ter ao total 18 conselheiros efetivos, beleza? Então essa é a regra. Esses conselheiros efetivos vão estar submetidos a uma limitação temporal ali de mandatos, quais sejam, eles vão poder no máximo permanecer ali por 3 mandatos consecutivos, 9 anos, já que cada mandato é de 3 anos, beleza? Então essa é a regra prevista no artigo 15 do decreto do CART, legal? Agora, uma dúvida bastante comum aí a galera que está estudando aí para a BH diz respeito aos parágrafos 7º e 8º também do artigo 15 do decreto. Por quê? Porque ele nos apresenta aqui, esses dois dispositivos nos apresentam uma certa mitigação que no meu entendimento inclusive precede o disposto no artigo 15 ali do decreto do CART e que vem causando certa estranheza, certa confusão por parte da galera que está estudando para BH. Mas vamos já de pronto sanar essa dúvida. Antes de tudo, eu vou ler o dispositivo para vocês, que vocês vão perceber que vai ficar muito mais claro o entendimento desse dispositivo. Então vamos lá. Parágrafo 7º do decreto do CART. A vedação de nomeação de um mesmo conselheiro efetivo por mais de 3 mandatos consecutivos. Olha só, então aqui ele já está estabelecendo uma possibilidade de vulnerar essa regra prevista no artigo 15 caput. É excepcionada quando mantidos no mínimo, quando não sejam mantidos no mínimo 3 dos 9 conselheiros efetivos do mandato anterior, por representação, não se incluindo na contagem o presidente do CART-BH. Pessoal, de cara, vamos lá. Se cada uma das câmaras de julgamento é composta por 6 conselheiros efetivos, no total nós vamos ter 18 conselheiros efetivos, legal? Sabendo que a representação é paritária, né? Então de fato nós vamos ter 9 conselheiros efetivos representando a Fazenda Pública Municipal e 9 conselheiros efetivos representando os contribuintes, legal? Então 9 de cada lado, ali garantindo ali a paridade, beleza? Então o que esse parágrafo 7 está nos dizendo? Está dizendo o seguinte: de um mandato para o outro não pode ter uma dissolução, uma ruptura integral com os conselheiros que compunham um mandato anterior. Então sempre há que se garantir um mínimo de 3 conselheiros de um mandato para o outro. Então já ciente, né, que o legislador já sensível às possíveis situações que na prática podem ocorrer e ocorrem de fato, até eu mesmo já vivi esse tipo de situação. O que ele está nos estabelecendo aqui? Olha, se não conseguir manter um mínimo de 3, aí sim você pode vulnerar a regra prevista no artigo 15 caput, que estabelece uma limitação máxima de 3 mandatos consecutivos. Então, por hipótese aqui, vamos pensar numa situação em que os 9 representantes da Fazenda, desses 9 representantes da Fazenda, 6 eles já estão em seu 3º mandato e 3 estão no 2º mandato. Então, como regra, pessoal, aqui a gente poderia de fato tranquilamente atender, né, a essa previsão do parágrafo 7º, né, considerando que esses 3 conselheiros representantes da Fazenda que estão no seu 2º mandato, eles aceitem, né, permanecer ali na representação da Fazenda no mandato consecutivo. Agora vamos imaginar
que em uma situação hipotética, que possivelmente isso acontece bastante na prática, um desses 3 conselheiros aí efetivos, né, ele diz, não, por questões profissionais, eu tenho outros planos ali para sei lá, para os próximos 3 anos aqui na Fazenda Pública, eu quero assumir uma diretoria, né, então eu quero ali assumir algum cargo de assessoria, então isso vai ficar um pouco incompatível com o meu exercício ali como conselheiro efetivo. E eu simplesmente nego a minha manutenção ali como conselheiro. O que vai acontecer? Abre-se a possibilidade de por exemplo, abre-se a possibilidade necessária, nesse caso aqui, de que um desses 6 conselheiros que já estão no seu 3º mandato consecutivo, ele seja reconduzido. Então perceba que nesse caso, nós vamos ter ali a configuração expressa da exceção prevista aqui no artigo 15 caput, em que um desses 6 conselheiros vai ali permanecer no conselho, ele deve obrigatoriamente permanecer no conselho para que seja atendida essa regra do parágrafo 7º, que exige que no mínimo 3 conselheiros sejam mantidos no mandato anterior, tá legal? Então, nós vamos ter ali um desses conselheiros ali permanecendo por 4 mandatos consecutivos ali no cargo, ali como conselheiro, tá legal? Então, sempre se atentar a isso, né? A regra é que o máximo ali são 3 mandatos consecutivos, mas em situações em que, havendo essa regra que precede a regra imposta pelo artigo 15 caput, de que no mínimo 3 conselheiros têm que ser mantidos de um mandato para o outro, há a possibilidade de que um conselheiro permaneça por mais tempo no cargo, tá legal? E aí o parágrafo 8º ele vem para arrematar, né? Ele vem dizendo que serão mantidos no mínimo 3 e no máximo 7 dos membros efetivos do mandato anterior para os representantes do contribuinte, e no mínimo 3 e no máximo 6 para os representantes da Fazenda Pública Municipal. Ou seja, ele já nos determina aqui, no mínimo são 3, tá? Mas também você não pode sempre manter o mesmo quadro. Então, imaginando aqui que o mandato, né, aqui de fato ele está se encerrando em abril de 2022, dos 9 representantes da Fazenda, eu não posso reconduzir todos eles ali para o próximo mandato. Por quê? Porque aqui ele também estabelece uma limitação máxima, né? Qual seja de no máximo se manter 6 representantes da Fazenda. E no caso dos contribuintes, no máximo 7 representantes do contribuinte. Então, aqui esses dispositivos eles estabelecem o seguinte: olha, pessoal, não é interessante que haja uma ruptura, né? Ali uma dissolução integral do quadro de conselheiros. Mas também não é bacana que se mantenham todos eles para o mandato subsequente. É importante que se tragam novas pessoas ali, trazendo ideias novas, né, e possibilidade de novos debates, né, e com isso ali nós vamos enriquecer, né, a composição do nosso quadro de conselheiros, beleza? Então ficar atento a esses dispositivos, tanto o artigo 15 caput quanto o parágrafo 7º e 8º, que eles são bem importantes para fins de prova e eles trouxeram alguma dificuldade a alguns alunos, por isso eu resolvi trazer essa diquinha aqui para vocês. Tá legal, galera? Volto ainda com mais vídeos sobre o kart, porque nós temos ainda bastante coisa legal para tratarmos por aqui, tá legal? Então, um forte abraço, só acaba quando termina ainda, temos muito chão até a prova e fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.